no momento que está, né? E ela vai ser liberada tanto na parte integral lá no Instagram e também no YouTube vai estar gravada para vocês também, tá bom? E eu vou lançando também os cortes, né, por etapa. E aí, para não delongar muito, para quem não me conhece, meu nome é Heitor Gomes, sou nutricionista, e eu vejo toda hora alguém falando sobre a questão das canetas emagrecedoras, e utilizando as canetas emagrecedoras de uma forma indiscriminada, né, de uma maneira que o objetivo da caneta emagrecedora, de fato, é emagrecer. Mas o que você está injetando em você? O que você está colocando em si? E se aquilo ali tem algum risco para a sua saúde? Ou melhor, né, vamos botar no risco agora para a estética. Se você está fazendo algum procedimento estético, aquilo ali está contribuindo para outros procedimentos estéticos ou não? Então, a intenção da live é para poder trazer à luz o conhecimento sobre as canetas emagrecedoras. Monjaro é uma das. Não quer dizer que ela é a única. Não, é uma das. Então, vou trazer o que é a caneta emagrecedora, de que elas são feitas, para que ela serve, qual o risco que ela tem para a sua saúde, tá? Mas lembrando que ela é uma ótima ferramenta para a perda de peso, tá bom? Quando ela é acompanhada devidamente com um profissional, que nesse caso é o médico, tá bom? E aí tem um profissional que é o médico que vai poder fazer a prescrição. Hoje está sendo liberado para algumas áreas da estética a aplicação também, tá? E o papel do nutricionista é para que garanta que aquilo ali, aquele emagrecimento, ele seja de forma saudável, tá bom? Então vamos começar. Deixa eu só passar para cá. Deixa eu ver se saiu. Vou voltar à apresentação. Bom, eu acho que não está passando, né? Só um minutinho, para quem está no Google Meet, eu vou parar a apresentação e vou retornar, porque não está passando os slides. Só um minutinho. Fala, Nicole, boa noite. Hoje o assunto é sobre Monjaro e na nossa prática clínica, tá bom? Então, deixa eu ver. Agora sim. Então, vamos começar. Dessa vez, vamos falar sobre as canetas emagrecedoras e o impacto que tem no nosso organismo e o que nós podemos fazer. Essa orientação é tanto para profissionais da área da saúde, também para as pessoas que são utilizadoras, então são os pacientes, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, formado pela Faculdade do Universo, pós-graduado na saúde, pós-graduado na materno-infantil, nutrição materno-infantil. Também tenho especializações na área do idoso, que é gerontologia, e saúde da mulher, tá bom? Então, já me apresentei, todo mundo já me conhece, ok. E aí, vamos lá começar. Para que servem essas canetas de emagrecimento de fato e por que deu esse boom? Lembrando que as pessoas que têm essa utilização das canetas emagrecedoras, elas não estão naquele sentido que a pessoa está fora do quadro de obesidade e tomando. Então, para aquela pessoa que está no sobrepeso, para aquela pessoa que está beirando a obesidade, ela não é muito indicada assim. Então, ela é indicada para pessoas que estão num grau elevado de obesidade, tá bom? As pessoas que estão fazendo para perder uma gordurinha na barriga, para perder uma gordurinha que está vindo lá no culote, não é para esse público. É um público que tenha, de fato, a doença que hoje é classificada como doença, que é o CID-10, e aí E66, tá? Então, a classificação da obesidade é um diagnóstico que é feita pelo médico de doença. Então, para quem tem esse diagnóstico de doença de obesidade, é indicado, sim, a caneta emagrecedora, tá bom? Agora, quem não tem esse diagnóstico médico, a gente pode usar ferramentas. Quais são as ferramentas? A mais simples é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que nós vamos fazer uma medição de peso com altura e para ver se a pessoa está acima do peso no nível de obesidade, tá bom? Isso, ele não traz uma obesidade de fato. As pessoas que são musculosas, ela pode estar no grau de obesidade sem ser. Então, junto com o IMC, tem que fazer aquelas pinças que a gente faz aqui, que é para ver o nível de gordura, tá bom? E também pode ser feito a bioimpedância para poder ver se seu nível de gordura está aumentado. Também algumas clínicas fazem a ultrassonografia para poder ver se o seu nível de gordura está elevado. Então, nós temos aqui 4 ferramentas, tá? Nós temos 4 ferramentas aqui, que é o IMC,
a adipometria, a bioimpedância e também tem a ultrassonografia, tá? Então, não é algo que eu vou achar que está tudo certo e vou fazer. Então, existe essa classificação. Por quê? Vamos lá. A doença, a obesidade, ela não é uma questão de modismo, e não é só no Brasil. Ela é uma característica multifatorial e mundial, tá? Então, não é só no Brasil. Claro que a questão da industrialização, ela facilitou muito para essa doença da obesidade, tá? Então, a pessoa é obesa, está no quadro de obesidade porque ela come demais? Não, tá? Hoje, por ter diagnosticado, no caso, por ter classificado a obesidade como uma doença, a gente pode ver as possíveis causas da doença e aí sim ver que ela teve mais de um fator. Se você falar que a obesidade é porque a gente está comendo demais, isso está errado, tá bom? Então, quais são os fatores que podem favorecer para a obesidade? A gente pode falar sobre o fator genético ou epigenético, que ele contribui com a menor percentual, está em torno de 7% só. Mas, se você tem um pai obeso e a mãe não, ou vice-versa, você tem um grau. Se você tem um pai e a mãe obeso, você tem um grau aumentado. E aí você vai vendo que você tem um fator epigenético e genético aumentado, mas não passa de 10%, tá bom? Também tem um outro fator, que é o fator metabólico, ou seja, endócrino. Tem pessoas que têm doenças que são as doenças, por exemplo, o hipotiroidismo. O hipotiroidismo, ele é um fator que vai, de fato, fazer mexer com a sua tireoide e ele vai acabar atrapalhando, de fato, o seu processo de emagrecimento. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas vão fazer o uso das canetas, que não são baratas, vão emagrecer, e se não tomar conta, vai retornar ao peso anterior. E aí você vai fazer mais um ciclo de utilização da caneta, tá bom? Nós também temos o fator que vai favorecer para a obesidade, que são os psicológicos e comportamentais. Você, às vezes, tem aquela questão de tive um dia estressante, hoje já tá 8, são 8h10 agora, eu preciso comer algo, e aí a gente sempre pensa em algo doce, porque é algo que nos conforta, algo com gordura e adocicado, é algo que nos conforta. Então, esse também é um fator, tá bom? O estresse também é um fator que vai favorecer para o seu ganho de peso. A questão ambiental e social, às vezes, é o local onde você vai se socializar. Então, naquele local que você está se socializando, ele favorece a sua obesidade, como o fator obesogênico. Então, por exemplo, a gente vai para uma festa de aniversário, não tem como a gente conseguir seguir uma dieta rígida ali. Então, aquela pessoa que vai sempre, todo final de semana, sempre saindo de locais que são favorecidos para trazer a obesidade, ele é um fator obesogênico, tá? É um ambiente social que te leva à obesidade. Não vamos você deixar de ir, é ter a disciplina. E se você continua com esses fatores psicológicos, comportamentais, utilizando um processo de emagrecimento como uma caneta emagrecedora, se não mudar o seu hábito, você vai retornar ao fator de obesidade, tá? Hoje tem uma relação da microbiota, não vou me atentar a detalhar nesse fator. Fala, Nutri, Arthur Rangel, estou comigo na faculdade, Stephanie Cassano também, maravilhosa nutricionista. Sansil, Renata Sansil. Bom, vamos lá. Outro fator que favorece para o fator de obesidade, hoje tem a ciência trazendo a microbiota, que são as bactérias que tem no nosso intestino. Esse, de fato, ele vai acabar favorecendo para um ganho de peso. Então, existe uma modulação hoje que a gente pode fazer para favorecer, trocar essa microbiota e favorecer o emagrecimento. Então, é outro fator que nós temos que nos atentar. E socioeconômico, né? Porque, às vezes, a gente vai comparar um produto industrializado, ele acaba sendo um pouco mais caro do que comparado a um produto natural, um produto orgânico, mas a gente pode fazer um reajuste, mas esse fator socioeconômico também ele entra como um outro fator que pode favorecer a obesidade. E cronológico, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos também criando mais peso. Nós vamos trocando as massas do nosso corpo. A gente vai perdendo a massa muscular e vai ganhando massa gordurosa. Então, também, essa questão da idade, ela é um fator que vai pesar. Então, o que eu quero que vocês saibam nesse quesito, tá? Que a caneta emagrecedora,
para quem está utilizando, para quem conhece alguém que utilize, tá? A caneta emagrecedora, ela não vai tirar os fatores que vão te levar à obesidade, tá bom? Aqui eu estou falando de todos os fatores que são reconhecidos que vai te levar a uma obesidade. Uma caneta não vai tirar a sua condição genética, a sua doença que tem a endócrina, o seu comportamento psicológico, o seu local de socialização. Ele não vai trocar a sua microbiota, ele não vai mudar seu fator socioeconômico, quer dizer, dependendo do seu dinheiro, sim, que a caneta não é tão barata. Mas brincadeiras à parte, ele não vai mudar seu fator socioeconômico, e nem vai fazer você voltar no tempo na questão da idade, tá bom? Então, tenha em mente que ela não tem esse mudança desses fatores, ele só vai mudar um dos 7 fatores que eu falei aqui agora, tá bom? Então, tenha em mente quem está utilizando que a caneta ela é uma ótima ferramenta, tá bom? Mas ela vai mudar um dos 7 fatores que eu falei aqui, tá bom? E vamos continuando. Qualquer pergunta, gente, tanto no quem está no Google Meet, quem está no Instagram, no YouTube, pode lançando que no final eu vou ver. Se não der para me responder aqui na live, eu vou lançando as respostas com vídeos para vocês, tá bom? Bom, e aí só para poder falar do mapa da obesidade, eu não vou meter. Quem está no Instagram não vai conseguir ver esses slides, tá bom? Mas depois eu vou lançar esses slides para vocês aí. Bom, então no mapa da obesidade no Brasil, a parte do Sudeste quem está em excesso de peso no nível, na faixa etária de adulto, ele é a média de 50%. Então, 50% da população Sudeste, ou seja, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 50% da população está acima do peso, tá bom? Sul, 56% da população. E aí, Centro-Oeste, 48%, Norte, 47%, Nordeste, 44%. Sudeste, que acredito que a maioria das pessoas aqui, está correspondendo a 50%. Então, nesse gráfico, 50% das pessoas são indicadas a utilizar a caneta emagrecedora. Tá bom? Para você ter o nível de pessoas que pode ser utilizada e que, de fato, podem estar utilizando. Tá bom? Bom, só um minutinho. Bom, para quem não está conseguindo, estou mandando mensagem aqui, eu não sei se vão conseguir enxergar, mas tem lá no grupo quem está aí, disponibilizar para os colegas, porque eu acho que tem gente do colega, a Clínica Plena não está conseguindo entrar. Manda o link do YouTube, manda o link que está nos meus status do WhatsApp, nos status coloquei também nos status no grupo do Nutritor Gomes, que tem lá do YouTube, e também tem a minha live no próprio Instagram. Então, continuando, nesse caso, eu trouxe para quem está no Google Meet. O YouTube vai ver um gráfico. E aí, nesse gráfico, pessoal do Instagram, ele está mostrando que existe um corte. Se vocês relembrarem, há um pouco tempo atrás, estava em alta uma cirurgia. Vocês lembram qual é essa cirurgia? Uma cirurgia que ficou muito famosa, que ainda é utilizada. Coloque aí nos comentários que eu vou ver. Que ainda é utilizada essa cirurgia para, de fato, o emagrecimento. Deixa eu ver aqui. Nesse período, um pouco tempo atrás, foi feito bariátrica. Perfeito. Bariátrica, isso aí. A bariátrica. Só que vocês pararem para analisar as conversas das pessoas ao nosso redor, a gente percebe que tem muito mais pessoas falando de caneta emagrecedora comparado a cirurgias bariátricas. E aí, quem está no YouTube ou no Google Meet, no Instagram não vai ver, mas eu vou falar para vocês. Existe no JAMA, que é um jornal de artigos científicos, ele trouxe um corte de 2022 a 2023, uma queda expressiva de indicação médica de cirurgia bariátrica e um aumento expressivo de indicação de canetas emagrecedoras. Então, de 2022 a 2023, houve um aumento de indicação médica para a utilização de canetas emagrecedoras e uma desestimulação da cirurgia bariátrica. Então, a utilização das canetas emagrecedoras, a gente fala que são agonistas de GLP-1. Essas, houve um aumento crescente e
As outras cirurgias bariátricas também estão sendo feitas, mas elas estão sendo desestimuladas. Então, vocês percebem que ao redor de vocês, vocês ouvem muito mais pessoas falando, caneta X, caneta Y, e pouco se fala de cirurgia bariátrica hoje. Estão sendo feitos? Estão sendo feitos, mas estão sendo poucos utilizados. Tanto a cirurgia bariátrica como a caneta emagrecedora é um dos procedimentos para emagrecer, tá? Não vai tirar aqueles fatores que eu falei anteriormente, tá bom? E aí, nisso, para quem está aqui, eu mostrei aqui um gráfico vermelho de queda para a cirurgia bariátrica de indicação, e o azul, um aumento expressivo de 83% de indicação de canetas emagrecedoras, tá? E aí, nesse caso, a gente percebe que tem um aumento muito grande disso. Bom, estando adiante, eu preciso. Agora sim, nós sabemos que a obesidade, de fato, corresponde a mais de 50% da população brasileira, perdão, da população da região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e que essas pessoas, 50% são indicadas para alguma das estratégias, no caso, canetas emagrecedoras, cirurgia bariátricas, mas ambos vai mexer com o nosso sistema digestório. E é aí que a gente entra no primeiro, atenção, para quem vai indicar, gente, é só prescrição médica, tá? Mas, às vezes, é um colega que fala para o outro. Então, é nessa indicação. Para quem vai indicar, ela precisa ter uma noção do nosso sistema digestório. E aí, a caneta emagrecedora, ela atua justamente aí, nessa parte de hormônios que têm afetado o nosso sistema digestório. E aí, nós temos duas fases. A fase pré-prandial, que é em jejum, antes de comer, e a fase pós-prandial, que é após comer. Então, existem modulações de hormônios nesses dois fatores. Um antes de comer, outro após comer, tá bom? Então, no nosso, a caneta emagrecedora, ela vai atuar nesse ponto, tá? Ela vai mexer com isso. E aí, o que nós temos em jejum? Quando o nosso estômago começa a gente ficar com fome, hoje em dia está difícil uma pessoa ficar com fome de verdade, aquela fome que o estômago ronca, né? Hoje em dia está difícil a pessoa sentir essa sensação porque ela está sempre beliscando alguma coisa. Mas aquela fome que o seu estômago está roncando, aquilo ali é o momento em que um hormônio chamado grelina, pelo estômago, é liberado para gerar fome, sinalizar que você precisa comer. E aí você come. E nisso, após comer, começa a elevar outros hormônios que são chamados de GLP-1, CCK, GIP e a insulina. Então, as canetas emagrecedoras, ela vai atuar nos hormônios após comer. Eu quero que vocês entendam isso, dessa parte aqui. No nosso sistema digestório, a caneta, ela vai atuar nos hormônios após comer, tá? As canetas emagrecedoras, elas vão atuar nos hormônios que influenciam após a alimentação. Fala, Golks, meu irmão aqui, ao vivo, perfeito. Boa noite a todos. Então, as canetas emagrecedoras, elas vão atuar nos hormônios que atuam após comer, tá bom? Então, saibam disso. E aí, quais são as funções desses hormônios que eles atuam durante o nosso trato digestório? Então, vamos lá. Antes de comer, ou seja, em jejum, eu tenho a função do hormônio grelina. Grelina, ele é o hormônio da fome, que a gente vai sentir aquela fome assim que o estômago dói. Existem dois tipos de fome. A fome psicológica, que é aquela vontade de comer, e a fome fisiológica, que eu estou com fome, com fraqueza, e essa é a fome, tá? Estou falando dessa fome da fraqueza, da baixa motivação para fazer as coisas, tá bom? Então, a grelina, ela vai atuar no jejum. E qual é a função dela? Estimular a vontade de comer. Pronto, comi. Agora, vamos lá. O que vai acontecer após eu comer? Fisiologicamente falando, tá? Ou seja, eu não estou usando a caneta emagrecedora. O que acontece após eu comer? Primeiro hormônio que é liberado pelo nosso intestino é o GLP-1, que é o Glucagon Like Peptide 1. Me desculpe, pessoas que falam inglês fluente, eu não falo, tá? Eu só leio, eu falo conforme eu leio. Então, o GLP-1, que ele é, após eu comer, o que ele faz? Ele vai lá e avisa assim, ó, insulina é outro hormônio, seja liberada. Então, o GLP-1, ele vai estimular um pouco a saciedade e libera insulina. Entendam disso. Porque isso, a parte aqui,
eu vou falar nas divisões das canetas. E aí vai ter canetas que vai ter menos eficácia, vai ter caneta que vai ter maior eficácia, caneta emagrecedora, que tem menos eficácia, mais eficácia, o que está previsto para vir de canetas novas em 2026 e 2027. Então, vai ter novas canetas que já estão sendo lançadas no mercado, que já foram lançadas nos Estados Unidos, que estão em fase de teste, eu vou falar disso logo, logo. Mas, para isso, eu preciso que vocês entendam disso. O GLP-1, ele é um hormônio que é liberado após eu comer. Ele dá um pouco só de saciedade e manda a insulina atuar. Tá bom? Ponto. Depois disso, outro hormônio é liberado, que é o GIP. O GIP, ele também é liberado após o comer, junto com o GLP-1, que ele é liberado pelo nosso intestino. O que ele faz? Ele também estimula, mais um, que estimula a insulina e ela também dá um pouquinho de saciedade. Então, eu falei de dois. GLP-1, que estimula um pouco da saciedade e libera insulina. GIP estimulou também a saciedade e libera insulina. Pô, mas o que tem insulina nisso? O que a insulina tem de tão importante? Então, vou falar logo, logo. Outro hormônio é a colecistoquinina, que é o CCK. Ele vai fazer o quê? Ele vai demorar com que seu estômago vai esvaziar. Vamos lá. O estômago é uma bolsa. Você vai comer e vai ter fome em média de 3 a 4 horas. Por isso que existe aquela dieta de 3 em 3 horas, que tem pessoas que falam contra, tem pessoas que falam a favor, enfim. Mas, fisiologicamente, o nosso estômago, dependendo do tipo da alimentação, ele demora em média de 3 a 4 horas para se esvaziar, dependendo da alimentação. Se eu for pegar lá um pão branco, ele não vai demorar isso. Mas se eu pegar uma carne de feijoada, por exemplo, vai demorar, tá? Então, dependendo da alimentação, ele demora de 3 a 4 horas para esvaziar. E aí, ele fica ali, 3 a 4 horas. O que o hormônio CCK faz? Ele vai relaxar a musculatura e vai depositar, vai ficar mais tempo o alimento no estômago. Quanto mais tempo o alimento ficar no estômago, mais saciedade eu tenho. Então, GLP-1 GIP, ele vai estimular a saciedade. CCK, ele vai retardar o esvaziamento do estômago, tá bom? E aí depois é liberado, de fato, a insulina. E o que a insulina faz? Por incrível que pareça, a insulina, ela é um hormônio anabólico. O que quer dizer isso? Ela é um hormônio que vai fazer eu criar massa muscular, tá? Então, ele é um hormônio anabólico. E ela também estimula a saciedade. Ela vai fazer o quê? Ela vai estimular a saciedade e aí ela vai aumentar, a glicose vai aumentar. Ela vai reduzir a glicose e vai gerar energia, tá bom? Então, a insulina, ela é um hormônio que vai criar massa muscular, tirar um pouco do açúcar do sangue para gerar a energia e vai te dar saciedade, tá? Quando a pessoa é diabética, está com a glicose lá de 500, toma o hormônio insulina, baixa a glicose. Por quê? Baixou a glicose, gerou energia. E a insulina, ela vai dar saciedade. Agora, olha só. Quando você vai comer alguma comida, mas aí você come um doce primeiro, ele vai tirar sua fome em um momento. Uns 30 minutos vai acabar matando sua fome. Porque a insulina, ela vai dar saciedade. Então, a GIP, GLP-1, ela vai estimular a insulina para liberar a saciedade. Tá bom? Então, voltando aos slides anteriores, quem está no YouTube e no Meet vai ver. Eu falei de quatro hormônios que é liberado após eu comer. GLP-1, GIP, CCK e insulina. Tá bom? Esses quatro hormônios, eles vai contribuir para a saciedade. E é aí que entra a questão das canetas emagrecedoras. Por isso que uma faz mais efeito, outra menos efeito. Por quê? São vários hormônios. E aí uma é mais potente que a outra. Mas eles não vão mexer na grelina, que é antes de comer. Somente nessa. GLP-1, GIP, CCK e insulina. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo adiante.
Se tiverem dúvida, tá? Pode colocar aí no chat, no YouTube eu vejo depois, no Google Meet pode colocar e no Instagram. Bom, então vamos seguindo. Deixa eu passar aqui. Voltar. Perdão. Agora nós vamos falar das canetas, tá? De fato, agora entramos nas canetas emagrecedoras. Existe, eu vou falar de algumas aqui, mas antes desses lançamentos já surgiram outras. Por exemplo, a tão famosa Ozempic. A Ozempic, ela não foi criada para o emagrecimento, inicialmente, tá? Depois houve uma modificação, e aí houve uma mudança, e aí lançaram-se as primeiras canetas emagrecedoras. Eu vou falar de canetas emagrecedoras, perdão, eu vou falar de canetas que, de fato, a finalidade é emagrecimento, tá bom? Então, vamos lá. Primeira lançada no Brasil em 2016, ou seja, em 2016 foi lançada a primeira caneta no Brasil, que foi a Saxenda, que ela tem como seu princípio ativo a liraglutida. O que a liraglutida faz? O que a Saxenda fazia? Ela era o GLP-1. O que GLP-1 faz? GLP-1, ele vai estimular um pouquinho a saciedade e vai estimular a insulina, tá bom? Então, a Saxenda, ela saciava a vontade de comer, mas pouco, durava-se pouco. A dosagem era bem pequena. Então, ela emagrecia, mas não tinha tanto efeito assim, tá bom? Logo em seguida, foi lançado o Wegovy. Não sei se vocês lembram, tá? Então, a Saxenda, a Wegovy. O Wegovy, ele tem como seu princípio ativo o semaglutida. O semaglutida, ele também estimula GLP-1, só que em maiores quantidades. Então, o Wegovy, ele acabava sendo mais potente comparado à Saxenda. Então, eu vou falar em princípio ativo, o que fazia acontecer. Então, a semaglutida acabava sendo melhor comparado à liraglutida, que foi o primeiro, tá bom? E só que a diferença da primeira caneta para a segunda caneta no Brasil foi de 6 anos. Então, 6 anos depois, fizeram isso. Agora eu te pergunto, por que 6 anos? Vocês têm uma ideia por que 6 anos? Eu não vou esperar, não, senão a live vai ficar demorada, tá? Mas pensem comigo. 6 anos por quê? Foi a etapa de testes que deveriam ser feitos, mas também foi onde as pessoas emagreceram e ganharam peso. De novo, teve o reganho de peso. E nesse reganho de peso, foi feita uma nova medicação mais potente. E aí agora as pessoas em 2022 começaram a utilizar o Wegovy, que era a semaglutida, tá bom? E aí depois, em 2023, foi lançado o Mounjaro, certo? 2023, nós estamos em 2025, beirando 26. Vamos agora para o Natal, vamos comer, vamos engordar. Em janeiro, todo mundo vai projeto verão, e aí vem carnaval, a gente para o projeto verão, aí vem depois do carnaval, vamos lá, projeto pós-verão, aí depois do projeto pós-verão vem a Páscoa, a gente dá uma pausa, aí começa, né? Eu já sei como que é, mas veio o Mounjaro. É complicado, tá? Mas então, o Mounjaro, em 2023. Mas por quê? Depois, logo, já estava sendo em teste já. Qual a diferença do Wegovy para o Mounjaro? Primeiro, vamos falar do princípio ativo. Quem faz acontecer? A primeira, em 2016, era o princípio ativo liraglutida. Em 2022, era o semaglutida. Em 2023, é o tirzepatida. Esses três princípios ativos, eles têm suas funções. O Mounjaro é o nome comercial, ele tem o princípio ativo de tirzepatida. E o que ele faz? Enquanto as outras duas só liberava GLP-1 em menor quantidade, maior quantidade, o Mounjaro, ele libera tanto GLP-1 em maior quantidade, mais o GIP, te dando mais saciedade, estimulando mais insulina. E aí, nesse caso, ele vai tendo esse esvaziamento gástrico mais retardado. Ele te dá maior capacidade de emagrecimento, porque ele vai te dar, vai te dar a maior capacidade de emagrecimento, porque tu vai mudar a sua condição social, tu vai mudar a sua genética, vai mudar a sua microbiota? Não. Ele vai fazer com que você não coma, tá? Então,
a eficácia das canetas emagrecedoras, de fato, é você não comer. Mal comparando, a caneta emagrecedora e o jejum intermitente têm a mesma finalidade, você não comer, tá bom? Aí eu vou além. A caneta emagrecedora, o jejum intermitente e a cirurgia bariátrica têm a mesma finalidade, você não comer. Então, o que eu vou falar aqui agora não é só para caneta, é para caneta, para cirurgia bariátrica e para o jejum intermitente, quando não é acompanhado, tá bom? Então, mas eu falei para vocês que eu ia falar o que viria depois, né? Então, vamos lá. Eu falei 3 canetas. A quarta caneta é também tizerpatida. O princípio ativo também é tizerpatida, só que o nome comercial que está sendo estudado, ele é o Zepbold. Zepbold pode ser que mude o nome comercial, mas o princípio ativo ele acaba sendo o mesmo do Monjaro, só que qual é a diferença? Ele tem, igual ao Monjaro, ele estimula GLP-1, que dá saciedade, GIP, que dá saciedade, só que agora com uma dosagem maior. Entenderam? Então, lembra da primeira caneta, que é a Saxenda para o Igov? A diferença é que o Igov era a mesma coisa que Saxenda, só que o Igov era mais forte, uma concentração maior. Agora, do Monjaro para o Zepbound, que vai ser lançado, não sei se vai ser esse nome mesmo, ele é mesmo o princípio ativo, só que agora é uma dosagem aumentada, tá? Então, a promessa é essa, que ele vai deixar você mais tempo sem comer, tá bom? Tenham isso em mente, quem está utilizando e quem tem intenção de utilizar. Estou falando não é para poder assustar, só quero que vocês entendam e tomem uma iniciativa de algo junto com isso, tá bom? Bom, e também a quinta vou mais além. A Zepbold, ela está prevista, perdão, ela foi lançada nos Estados Unidos em dezembro de 2023. Gente, agora eu vou parar só um pouquinho, porque eu tenho que dar uma boa noite especial para minha professora, tutora maravilhosa, Carla Nogueira, nutricionista. Ela era o alvo que eu queria ser quando eu me formava, que foi uma professora na faculdade. Então, eu queria dar uma boa noite especial para ela. Nutricionista especializada na área de cirurgia bariátrica, não tem igual que eu conheça. Bom, voltando ao assunto, então, em dezembro de 2023, foi lançado lá fora, nos Estados Unidos, de fato, a Zepbold, que é a tizepatida, tá bom? Não tem previsão de lançamento no Brasil, então não vai ser lançada, não vai ser prescrita. E agora, nos estudos que estão sendo trazidos aqui, existe uma outra, que o retatrutide, é uma outra caneta que está em fase de teste para ser lançada lá fora, no exterior, e não tem previsão também no Brasil, que o que ela tem? Ela vai ter, vamos lá, Monjaro, GLP-1, GIP, Zepbold, GLP-1 GIP com maior concentração, e essa outra caneta que está em fase de teste é GLP-1, GIP e glucagon, que também é outro que dá saciedade. E com a intenção, você ficar mais tempo sem se alimentar. Existe também uma correlação de transformar a gordura que só estoca gordura para uma gordura que estoca, mas queima também, tá? Mas está em fase de teste no exterior, sem previsão de lançamento lá fora e nem aqui, tá bom? Então, são essas curas que estão sendo para lançar. Bom, uma coisa que eu queria falar para vocês, só deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, uma coisa que eu queria falar para vocês existe com o lançamento, com a questão da fama que vai se ganhando, existe tudo falsificado, né? Infelizmente. As pessoas vêm e têm sempre uma chance de querer falsificar alguma coisa, então, muito cuidado. Tome cuidado onde vocês vão comprar. Existe aqui uma matéria que eu trouxe, que está aqui no YouTube e no Google Meet, falando sobre as falsificações de Monjaro. E aí existe um checklist para você tentar ajudar na identificação. Só que é muito complicado, porque tem aqui a embalagem pode ter borrada, com umas cores diferentes, os rótulos podem ter erros de escrita, o QR Code da caixinha pode levar a nada, não, às vezes não tem um lote, ou o clique está com defeito. Só que, assim,
é muito difícil, porque eles vão melhorando essa condição e vai te enganando. E aí você vai pagar caro por algo que não vai te dar uma resposta, tá? E aí é devido à falsificação do Mojaro. Então, muito cuidado onde vocês vão comprar, tá bom? Bom, esse checklist eu vou até lançar lá no meu Instagram. E aí, agora sim. Então, eu falei o quê? Essa live até o momento foi o quê? A questão da obesidade no Brasil, a fisiologia do nosso intestino, como funciona em jejum e após comer, os tipos de canetas e o que, que ela faz, e agora eu vou falar o risco que existe da utilização da caneta de forma errada para o emagrecimento, tanto no cunho estético e como também no processo natural. E eu sabendo o risco, eu já vou saber o que fazer para não ter esse lado ruim. Claro que o melhor é você ter um acompanhamento profissional. Mas com isso aqui você vai ter uma noção mais ou menos, poxa, eu preciso disso, 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 já vou ir no profissional já encaminhado, tá bom? Então, nesse ponto, o lado que ocorre na disfunção, na estética, então, muita atenção para aquelas pessoas para os profissionais, perdão, que já estão fazendo lá o seu procedimento estético, seja ele qual for, na anamnese já pergunta se está utilizando algum procedimento emagrecedor. Se tem cirurgia bariátrica, se está fazendo jejum por conta própria, se está utilizando a caneta emagrecedora. Por quê? A utilização exagerada, de forma errada, da caneta emagrecedora, ela vai acabar tendo o aumento de rugas, que eu já tenho bastante, mas não utilizo. Por enquanto, não utilizo. Tá? Então, é assim, é aumento de ruga. Aí você está fazendo uma estimulação da pele, do colágeno, enfim, para poder reduzir as rugas, mas a aplicação do Monjaro está piorando essa condição, tá? Então, muito cuidado, porque aí eles vão falar, os pacientes, por não conhecer mesmo, vai achar que é o erro na estética. E não está na estética nesse momento. Está pela aplicação de uma caneta emagrecedora sem um acompanhamento profissional, tá bom? Então, assim, é para vocês, quem está utilizando, ter essa ciência. Porque muitas pessoas têm sempre uma maneira de comprar sem ir no médico, que é errado. E aí vocês vão fazendo e tem essas consequências. Não estou falando vocês, as pessoas no modo geral, tá? Porque a consulta com o médico é caro, o acompanhamento é caro e a gente quer emagrecer, tá bom? Então, tem um aumento na estética, a utilização de caneta emagrecedora de forma errada, agora eu falo de forma errada, tá? A utilização de caneta emagrecedora, ela aumenta a ruga e também aumenta o risco de flacidez. Então, as mulheres aí que sempre têm essa preocupação, tá fazendo algum procedimento estético que vai dar mais firmeza na pele, a utilização da caneta, ela vai piorar a chance da firmeza, aumentando o risco de flacidez, tá? Outra coisa que também pode acontecer com a utilização errada é alopécia e cabelos que se chamam canices. Alopécia é queda de cabelo. Do nada, caiu o cabelo, percebeu? Ou eu já tenho um tipo de disfunção do couro cabeludo, que eu já tenho uma alopécia, ela vai piorar esse quadro de alopécia, que é queda de cabelo, tá bom? Então, e o cabelo canices é a questão do cabelo branco, já tem aqui também, né? A idade está chegando. Então, ele vai aumentando esse risco também. Outra coisa também, ela vai ter a utilização errada de canetas emagrecedoras, ela vai trazer uma ineficácia nos procedimentos de bioestimulador de colágeno. Quem é da área da estética já sabe o que é isso. E aí, nesse caso, a utilização da caneta, ela vai trazer uma ineficácia no procedimento que você está fazendo de bioestimulador de colágeno, tá bom? Então, para o paciente, pô, estou utilizando a caneta, estou falando de pessoas que estão utilizando a caneta de forma sem acompanhamento, tá bom? Eu sei que é caro. Eu ia trazer para essa live, mas não deu, mas o tratamento, em média, é de R$ 23.000, de 6 meses de tratamento, isso se a pessoa for plena. Isso só contando a caneta. E um dos tipos da caneta, né? Fora suplemento, eu vou falar, tá? Fora o profissional, fora a alimentação. Eu sei que é caro. Então, antes de você entrar nesse mundo de cabeça, saiba disso, para poder você tentar conciliar de acordo com o seu bolso,
tá bom? Então, nós temos também a questão do bioestimulador de colágeno, que as pessoas fazem para poder ficar com a pele mais bonita, esticada, brilhosa, sedosa, enfim. Isso aí é um procedimento caro e a caneta está piorando a eficácia desse bioestimulador. Então, quem é da área da estética profissional, já anota isso para poder você, antes de começar, já saber, tá bom? E aí, a caneta também, ela facilita o reganho de peso gorduroso. Olha que contraditório. Se uma caneta de emagrecimento é para emagrecer, após a utilização, ela favorece o reganho de peso gorduroso. Então, vamos voltar lá no início que eu falei. O IMC é o índice de massa corpórea, o índice de massa corporal. Ele é o quê? Ele é a junção de peso ósseo, do meu osso, do meu músculo, da gordura. Ele é a junção desses pesos e junta ali. O que a caneta vai fazer? Ela vai fazer com que você não coma. E aí você vai perder gordura, você vai perder músculo, você vai perder água, você vai perder partículas de cálcio, e na hora que você para de utilizar, a sua fome volta. Ela não aumenta, ela não tem ainda descrito na ciência um efeito rebote. Ela simplesmente faz o quê? Ela tira a sua fome, e quando você tira a caneta, a sua fome volta. E se você comia muito antes, agora você come muito de novo. Só que agora eu como com menos músculo. E músculo é um tecido que emagrece sem fazer nada. Se você vai lá na academia fazendo a... Jonas está aí na live. Jonas é um cara, futuro nutricionista, que já tem um corpo atlético. Ele tem muita massa muscular. Ele pode comer uma pizza essa noite, que amanhã ele vai queimar. Eu já não tenho muita massa muscular como ele. Eu vou comer pizza hoje, e eu não vou queimar tanto quanto ele. Então, quanto mais tecido muscular eu tiver, mais eu emagreço fazendo nada. Tá bom? Boa noite, de Pires. Boa noite a todos. Boa noite, Valéria. E aí, lead marketing, boa noite. Deixa eu ver mais quem está aqui. Não consigo. Aí vai se travar. Boa noite a todos. E aí, nesse caso, opa, desculpa, gente, é porque agora está descarregando meu celular. Só um minutinho para voltar ao raciocínio, senão eu não consigo. Deixa eu botar para carregar o celular, senão o Instagram para. Vou mexer aqui na tela só um minutinho do Instagram. E aí, ao vivo é assim. Espero que não quebre o fio. Lá, volta para cá. Só um minutinho, gente. Pronto. Bom, então uma caneta que ela vai fazer emagrecer, ela vai fazer emagrecer. Ela não vai selecionar gordura. Ela vai selecionar o quê? Eu não comer. Lembra que eu falei na live, no início? Ela vai fazer o mesmo princípio que a bariátrica, o mesmo princípio que o jejum intermitente, ela vai fazer você não comer. E com isso eu vou perdendo músculo. Quando eu paro, eu vou comer a mesma pizza que eu falei agora, só que agora eu vou acumular mais, tá? E aí o corpo entende que agora, daqui a 2 meses, eu posso ter outro estresse, então ele vai começar a acumular mais do que acumulava. Então, ela favorece de uma maneira, utilizando erradamente, ela favorece o reganho de gordura, tá bom? Então, as disfunções que são descritas na literatura científica sobre a disfunção na estética aumento de ruga, vamos lá, reformular. O uso de caneta errada, tá? Canetas emagrecedoras de utilização errada, ela favorece com aumento de ruga, aumento de flacidez, queda de cabelo e cabelo branco, ela não vai estimular o colágeno como deveria, e quando você parar de utilizar, você vai ganhar mais gorduras do que você tinha antes. Ela, de maneira errada, ela favorece isso, tá bom? Na estética. E agora, vamos falar do outro lado também, que a caneta, de maneira errada, pode fazer. Eu não sei se vocês já sabiam disso, tá, gente? Mas saber se pode botar aí perguntas aí na descrição, no chat, que eu vou falando depois. O outro lado, outros efeitos negativos que também ele vai causar, a caneta emagrecedora, são de efeitos gastrointestinais. Vamos dar um exemplo. A pessoa que utiliza a caneta, estou vomitando, estou tendo muito empanchamento,
barriga estufada, eu estou tendo muito estômago pesado, estou vomitando, estou sentindo náusea. Por quê? Vamos imaginar que vocês comeram uma feijoada, de novo, uma churrascaria, foi no rodízio de churrascaria, só carne. O que acontece? Eu vou ficar cheio. E logo em seguida você vai comer outro prato, você vai vomitar. Você vai ter o seu estômago estufado. Então, esses efeitos gastrointestinais, eles são esperados. Isso é para quem está utilizando de forma errada e quem está utilizando de forma correta. Porque a caneta, ela vai imitar os hormônios que é feito após comer. Lembram disso? Então, esses efeitos vão acontecer. Às vezes, você, na hora que está melhorando, muda a dosagem, pode piorar. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, tem pessoas que não têm sensibilidade. Então, para pessoas que têm esses efeitos gastrointestinais, existe uma estratégia nutricional para evitar isso, tá bom? Outra coisa que também acontece com a caneta, mesmo para quem não utiliza, perdão, agora é para quem está fazendo certo ou errado, tá bom? Ela vai gerar para você uma ingestão inadequada de nutrientes. Qual é o problema disso? Vamos lá. O que eu, Heitor, vou até botar depois um vídeo na internet mais curto para vocês entenderem. O que o nutricionista Heitor Gomes tem contra o jejum não acompanhado? A pessoa, hoje em dia, come muito mal. Isso estou falando de pessoas da área da saúde que não é, tá? A vida nos proporciona isso. Então, você tem que ser muito disciplinado. Então, a gente come muito mal. Vamos supor que a gente come 16 horas. Em 16 horas do dia, a gente come mal. Se eu faço um jejum, no dia tem 24. Se eu faço um jejum de 16 horas ou de 24 horas, eu vou comer mal em menor tempo. Mas estou comendo mal. O que a caneta faz? Você comer pouco. Se você comer mal, estou falando mal nutricionalmente, tá? Às vezes a gente fala assim, pô, eu como super bem. Quer ver um exemplo? Eu como um pão integral com queijo Minas no café da manhã, com um cafezinho com adoçante ou sem nada, e depois disso eu como um almoço de arroz, feijão, uma salada de alface, tomate, um frango grelhado, mas na quantidade da caneta, mesmo que seja isso, você vai ter deficiência nutricional. Então, uma coisa que você tem que entender é que a caneta emagrecedora é obrigatória a suplementação individualizada, tá? É obrigatório a suplementação individualizada de micronutrientes. Vou falar depois para ajudar vocês, tá? Então, por quê? Porque a ingesta é inadequada. A gente come em média de 30% do que deveria comer. Os outros 70% tem que ser suplementado, tá? Então, na caneta, quem faz de forma correta, acompanhada, aí está, quando vai lá no na Nutri, né, ele vai suplementar. Mas tem que ser uma suplementação personalizada, individualizada. Outra coisa que acontece é a perda significativa de massa muscular e massa óssea. Por quê? Por causa que eu não estou consumindo, de fato, a quantidade necessária. Isso é para quem está fazendo sem acompanhamento correto, tá bom? Quem está fazendo acompanhamento correto vai ter uma perda. Vai ter uma perda. Isso aí, mas a perda é bem menor. Agora, para quem não está fazendo, vai ter uma perda muito significativa. Tá bom? Aí agora vai entrar no fator socioeconômico. Quanto mais você disponibilizar de dinheiro, menor é a perda, porque os suplementos são mais fortes. Mas quem não tem muito dinheiro, também dá para a gente suplementar e ter uma perda menor, sabe? De massa muscular. Também outro fator que é uma alta taxa de descontinuação. Quem começa no embalo, na fama, por causa que está na moda, a descontinuidade é muito grande, porque vai ver que o recurso é muito caro. E aí, o que acontece? Quanto mais rápido eu parar, os efeitos colaterais podem acontecer e eu vou desacreditar em qualquer procedimento de emagrecimento. Aí, o processo, não é o tema da live, não vou me alongar nisso, mas o processo de emagrecimento é uma constância de altos e baixos. Eu vou ter sucesso, eu vou perder, vou ter sucesso e perder, mas é uma constância e cada vez eu perco menos, tá bom? Outro fator também que acontece com a questão da utilização das canetas é a deficiência de nutrientes. E aí, para quem não tem acompanhamento, a deficiência de nutrientes acaba sendo muito maior. Que nutrientes?
Vamos pensar uma coisa fácil. Anemia. Eu já tenho uma história de anemia na família. Vai aumentar o risco. Eu tenho uma história, é difícil falar essa palavra. Desmineralização óssea. Meu osso é fraco, vai estar mais fraco. Eu tenho deficiência de vitamina D, vai ter mais. Eu tenho deficiência de vitamina B12, vai ter mais. Então, assim, ela tem um grande risco de deficiência. E aí eu estou falando para pessoas que não têm acompanhamento. Para quem tem acompanhamento, nós vamos atuar justamente aí. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou lá, vejo os seus exames laboratoriais específicos e vou atuar neles, tá bom? Por isso que é personalizado. E também, outra coisa que pode acontecer é a prisão de ventre. A pessoa pode ter constipação, primeiro, porque eu consumo fibra muito pouco. Segundo, que a água eu vou beber pouco. Outra, que eu não tenho volume, eu não vou ter volume, eu não vou ter bolo fecal. Então, eu vou ter risco de constipação. Aí, para quem tem hemorroida, é pior. Aí, quem já tem constipação, piora. E aí, quando larga a caneta, continua constipado. E aí, tem esses riscos aí, tá bom? E lembrando que a constipação é prisão de ventre, tá? A constipação, ela não é só a prisão de ventre. É o risco de lesão no intestino grosso. E aí, lembra que existe muitos riscos, aumentando os casos de retocolite, a doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, e o último é o câncer de intestino. Não estou falando que a caneta causa isso, não isso, tá? Estou falando que a constipação aumenta o risco do que você já tem uma probabilidade de ter. Então, constipação não é legal, nem constipação, que é prisão de ventre, e nem a diarreia. Outra coisa que pode acontecer é a hipoglicemia. Você vai lá e fica fraco, fica desmaiado. E aí, qual é o problema de eu ficar fraco? Eu posso ficar fraco aqui na live. Tem problema não, eu vou cair, meu corpo vai estabilizar depois que eu estou deitado e vai voltar. Mas agora, para quem dirige, trabalha dirigindo, no meio do ônibus, aconteceu aqui uma coisa da Serra do Cala-Boca ali, né? Que não foi isso, mas pode acontecer para quem está com quadro de hipoglicemia. Eu tô indo para academia malhar. Na hora de fazer o treino de repetição de força, falta força. E aí? Trabalho com coisas perigosas. E aí? Trabalho com concentração. E aí? Então, assim, é nisso, tá? E o eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo devido ao estresse, tá? Isso aí vai acontecer com quem já está fazendo o uso de caneta acompanhado e também não acompanhado, tá? O eflúvio telógeno vai acontecer porque é a queda de cabelo gerada por estresse. Então, para quem é tricologista, como a doutora Graciane, minha esposa, fazendo propaganda dela, mas tem outros profissionais da área da estética que é terapeuta, que é tricologista capilar, isso vai acontecer, tá? Já vai falando, ó, usa caneta? Uso. Então, olha só, eu vou minimizar a queda de cabelo, mas vai cair, por causa que o processo é gerar estresse, tá? Então, então isso vai, o eflúvio telógeno, vai acontecer só na caneta? Não. Na caneta, na cirurgia bariátrica, no jejum intermitente, tudo que gera estresse. Tá bom? Bom, esqueci da água. E agora, está finalizando, tá? Nem sei. Está acabando. Quais são as estratégias nutricionais que eu posso fazer para minimizar? Vou passar rápido cada hora, que todo mundo tem que comer ainda, pelo amor de Deus. Então, no primeiro, nós temos que evitar frituras, porque isso vai dar um desconforto gastrointestinal. Então, eu vou fritar frituras do modo geral. Fritura na air fry. Minimiza, ajuda, mas é bom evitar, tá bom? Alimentos gordurosos e açucarados. Evita, evita. Tá? Aquela dieta bem light mesmo, porque isso vai evitar os desconfortos gastrointestinal, como vômito, estufamento. Outra estratégia, suplementação de quê, Heitor? Módulos proteicos. O nome comercial, whey protein e outros similares, são módulos proteicos, tá? Agora, se eu for no famoso whey protein, o concentrado não é indicado. Por quê? Porque ele vai gerar mais desconforto abdominal. Então, não é esse, tá? E, na verdade, a indicação, não posso falar a marca aqui na live, a indicação nem é de whey protein, tá? É a indicação de umas específicos que, por questões óbvias, eu não posso indicar marcas nenhumas aqui, tá bom? Mas
são módulos proteicos específicos que são indicados. Ah, então eu não tenho dinheiro para isso. Então a gente vai utilizar um menos eficaz, mas a gente vai alertar, tá bom? E também módulos de carboidrato. Então, aquelas pessoas que vão fazer a academia, por exemplo, precisa de um módulo de carboidrato. A pessoa que tem uma vida, eu era carteiro antes de ser nutricionista, eu andava 12 quilômetros, um abraço para os carteiros aí, 12 quilômetros, 13 quilômetros, eu precisaria. Então, pessoas que trabalham na rua, pessoas que trabalham em questões que precisam de fato de energia, vai precisar de módulos de carboidratos, tá bom? Precisa de consumo aumentados de alimentos ricos em leucina e cálcio. Eu não vou listar aqui os alimentos, mas aí você pode... Joga um Google. Quais são os alimentos ricos em leucina e cálcio? Aí vai estar lá ovo, um tipo de queijo, enfim. Né? Então, você vai ver lá os alimentos ricos em leucina e cálcio. Ele não substitui a suplementação, mas o que você comer, rico em leucina e cálcio. Por quê? Leucina aumenta a sua massa muscular e cálcio, ele ajuda na contração muscular, não é só para os ossos, tá bom? Outra, realizar atividade física e uma dieta equilibrada. E, principalmente, atividade física, dieta equilibrada e foco. Foco. Porque, olha só, independentemente, o dinheiro a gente não vai jogar isso fora, é um dinheiro caro, então a gente vai ter que ter foco, tá bom? Porque aí vai valer a pena o seu gasto de dinheiro. A suplementação também de micronutrientes e vitaminas também, elas são necessárias, de extrema necessidade. Ah, então eu sou da área da estética e não posso suplementar, né? Então você vai indicar. Ah, mas o paciente ele não tem dinheiro para poder. Cara, busca, nem que seja uma consulta, sabe? E falar, olha só, eu não tenho dinheiro para continuar a dieta, só quero uma orientação para esse suplemento X. Não vai ser eficaz, tão eficaz quanto, mas você vai ter uma suplementação adequada para você. Entendeu? Aí o nutricionista ele vai falar, olha só, vamos fazer o seguinte, eu não posso todo mês, vir todo mês, então vamos fazer o seguinte, você vem um agora, um na metade do seu procedimento e no final. Aí a gente vai negociando, para você não ficar zerado, tá bom? Também é indicado aumentar o consumo de fibras, carboidratos complexos e nutrientes para o seu cabelinho, tá bom? Para quem tem essa preocupação. Fibras. A maioria dos alimentos integrais vegetais, fibras, tá? Vegetais, de caso folhosos, fibras. Carboidratos complexos são os integrais, se for produtos industrializados. Se não for produtos industrializados, mas se for alimentos que tem ali uma casca com miolo, um exemplo, né? A batata doce, ela é muito calórica, mas ela tem aquela casca ali que ajuda. Um exemplo bem básico, o feijão, ele tem o miolo, que ele incha, e a película racha. É uma fibra também insolúvel, a película, tá? Então, ela ajuda. Então, a gente vai utilizando módulos de fibra. Então, indicado é isso. Resumindo, se eu utilizo caneta emagrecedora, quais são as estratégias que eu posso fazer para minimizar os riscos que eu possa ter de saúde? Evitar fritura, evitar alimentos gordurosos, alimentos açucarados. Utilizar a suplementação de módulos proteicos específicos. Utilizar módulos de carboidratos. Aumentar alimentos ricos em leucina e cálcio. Fazer atividade física, dieta equilibrada e principalmente foco. Suplementação de nutrientes, micronutrientes, como minerais e vitaminas. Aumentar o consumo da alimentação por fibras, alimentos complexos e também, se você se preocupar, com nutrientes para o cabelo. Não estou falando de suplementação aqui, tá? Estou falando de alimentos mesmo que fortalece. Tá? A suplementação já está inclusa ali no outro. Já está finalizando e agora chegou na parte de suplementos, né? Lembrando que eu não vou falar de marca, tá? Vou falar de o que o suplemento traz. Então, vamos lá. Os famosos, para poder proteger a massa muscular, nós temos a creatina. Existem diversas marcas, algumas creatinas mais eficazes do que outra, né? Existem suplementos que são melhores que a própria creatina, então tem a creatina. Um famoso chamado HMB, que é o hidroxibetametilbutirato, ele também ajuda no fortalecimento, na prevenção da perda da massa muscular. Proteína hidrolisada da fava. Heitor, nunca ouviu falar nisso. Bota isso no Google. Proteína hidrolisada da fava. Vai vir marca lá.
Então, essa proteína, ela é muito mais eficaz do que o do soro do leite, tá bom? Nutrientes personalizados, como minerais e vitaminas. Heitor, não sei o que é isso. Minerais, cálcio, ferro, zinco, selênio, vitaminas, vitamina D, vitamina B, vitamina, enfim, tá bom? Fibras, que eu já falei. Probióticos, isso é para suplementar, tá? Probióticos são aqueles famosos que a gente fala. Eu vou falar de alimentos só para vocês entenderem, tá? Mas tem suplementos disso. Os lactobacilos vivos, o kefir do leite, que a gente vai fazendo, aquelas bactérias benéficas. Isso são probióticos. E água, tá? Não pode faltar. Tá? Eu sei que a ingesta vai ser menor, mas precisa. E aí, o que eu posso fazer? Eu deixei um exemplo, é o penúltimo slide, já está acabando. Eu botei aqui, eu batizei aqui de NutriShape, um suco NutriShape, é um suco nutritivo que vai contemplar isso. Lembrando que ele tem que concentrar mais. Quem está no YouTube e no Google Meet, tira um print aí. Quem está aqui no YouTube, no Instagram, eu vou lançar isso lá no meu Stories depois. A gente tem que fazer o quê quando utiliza a caneta? A gente tem que utilizar o mínimo, o máximo de opção que me dê mais nutrientes em menor porção. E as pessoas ela conseguem beber mais algo do que comer, porque a mastigar te dá saciedade. E aí você já está tão cheio, por causa que a caneta traz isso para você, comer vai te dar mais saciedade e isso às vezes não é tão vantajoso para aquele momento. Então, um suquinho que pode agregar nutrientes. Então, anota aí. Aí agora vocês podem anotar, tanto quem é paciente, curioso, profissional da área da saúde que não pode prescrever, mas o suquinho pode, né? Então, vamos lá? Um copo de 200 ml de água, o suco NutriShake. Bota aí, suco do Heitor. Olha que maravilha. 200 ml de água. Então, anota aí, pega uma caneta, bota no celular. Suco para a prevenção dos efeitos colaterais da caneta emagrecedora, ou para prevenir os efeitos que podem acontecer com o teu corpo, tá bom? Então, quais são esses ingredientes? 200 ml de água gelada, pelo amor de Deus. Aqui você pode optar por água com gás ou sem gás, tá? Mas se for com gás, escolha um gás natural. Um kiwi, tudo aqui tem um motivo, tá? Um kiwi, aí pode ser a gosto, mas pode ser pelo menos um kiwi. Então, o kiwi é caro. Pega um kiwi, corta no meio, vai dividir em 2 dias. Pronto, vai fazendo isso. E seja egoísta nesse ponto. Olha, o kiwi é meu, tá, gente? Família aí, ó. Esse kiwi é meu, tá? É como se fosse remédio. Ninguém toma remédio do outro. Né? Remédio para diabetes, para hipertensão, ninguém toma. Então, nesse ponto, é remédio. Um kiwi, por quê? O kiwi, principalmente na fase da tarde, ele reduz o risco de depressão, de ansiedade. O kiwi tem esse ativo, tá? O abacaxi picado, gelado, e aí esse abacaxi, ele tem o quê? Ele ajuda na digestão, tá bom? Couve, porque ele tem uma concentração muito forte de nutrientes, de vitaminas e minerais, e fibras, não coa, tá? Então, 200 ml de água, um kiwi, abacaxi picado, aí tu pode botar uma xícara, pode botar uma quantidade que você acha mais agradável, tá? Começa com pouco, vai aumentando aos poucos. Uma folha de couve, aí vem um scoopzinho de creatina, né? Um scoopzinho de creatina, um módulo de colágeno, existe módulos de colágeno, um scoopzinho de colágeno, um scoopzinho lá de fibra, também tem, tá? Então, vamos lá, isso é suplemento. 200 ml de água, um kiwi, abacaxi picado, couve mineira ou manteiga, um scoop de proteína, módulo de proteína, um scoop de colágeno, um módulo pequeno de fibra, meia maçã com casca, gengibre raladinho, um pedacinho ou raladinho pequeno a gosto, e hortelã, o gengibre, que ele tem as suas substâncias que, de fato, eles vão ativar alguns nutrientes, e também ele tem ação antioxidante muito potente, que no processo de emagrecimento você gera muitos radicais livres,
então ele vai ajudar a minimizar esses efeitos. E o hortelã-agosto, ele também tem suas eficácias na digestão, mas ele também dá um gostinho, né? Bate tudo no liquidificador, adoça com adoçante, com um pouquinho de açúcar, mas não bota muito não, porque o abacaxi já é docinho, se for bem maduro, tá na época, a maçã também já é doce, então nem precisaria adoçar. Aí você bate no liquidificador, e aí você faz 200 ml, vai tomando aos poucos, ou se eu não aguento, pega ali, faz um shot, ó, uma vez só, tá bom? E aí esse suco, ele vai ter um suco, ele vai ter fibra, vai ter proteína, nutrientes para estimulação de colágeno, alta concentração de nutrientes e vitaminas, não todos, claro, né? Só um pouco. E ele também ajuda na digestão em alto poder de antioxidante. Então, para quem não anotou, vou repetir agora rápido. 200 ml de água, um kiwi, um pouquinho de abacaxi picado, uma folha de couve, um scoop de creatina, um scoop de módulo de proteína, um scoop de fibra, meia maçã com casca, gengibre ralado ou picado pequenininho a gosto, hortelã a gosto, gelado. Bata um pouquinho com água comum, por exemplo, 50 ml, 100 ml, dependendo, ou sem água, misturo tudo e depois eu coloco a água. Porque quero uma água com gás, coloca água com gás. Quero água sem gás, coloca água sem gás. E aí, ó, enfeita o copo, que para você tem que ser bonito, e tá perfeito. Tá bom? Esse suco aí já garante um ótimo fornecimento de nutrientes pela manhã, que você tem ao longo do dia, no final do dia, à tarde tem um efeito melhor, porque o kiwi tem esse efeito mais eficaz na questão da ansiedade e tudo mais à tarde, tá? Por causa da mudança de hormônios do nosso corpo. Então, eu queria deixar o meu agradecimento. Devido à hora, não vou responder algumas perguntas que tem, mas depois eu vou lançando as respostas pelo próprio meu Instagram. Tem o meu site, que é o www.nutrieitorgomes.com, minhas redes sociais, com @nutrieitorgomes, e meu contato pelo WhatsApp, tá bom? Nem sempre eu respondo com uma rapidez, mas eu respondo todo mundo. E aí, nesse caso, quem tiver sugestão, dúvidas, pode falar que eu deixo para uma próxima live, tá bom? Queria agradecer a todos aqui do Instagram, todos aqui do Google Meet e todos aqui do YouTube. Eu queria agradecer a todos, a live vai ficar gravada, eu vou disponibilizar nos cortes e depois vamos fazer novas lives. Um agradecimento, uma boa noite para todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente do Instagram. Como que sai, gente? Ah, encerrei. Tchau, tchau, pessoal do Google Meet e YouTube.